Pois é. Então nós vamos dar início aqui à programação com essas duas pessoas maravilhosas. Espero que seja um papo maravilhoso para vocês e é tudo de vocês. Obrigado. Boa noite. Agradecer a Gisele, a organização do encontro. Como ela disse, eu participo desde do primeiro. Fico muito feliz que agora, de fato, o encontro chega a Chernobyl. Ele sempre ficava concentrado em Quixadá. E Quixadá, eu percebo que ele tem assim, uma efervescência maior, até porque ele começou por lá, já formou um público, e hoje a gente está dando início a essa ação aqui. Espero que venham outras edições e que eu já vejo muita coisa que se sonhava, né, Gisele, acontecendo, se fez muito feliz ver o Nathan escrevendo o Cordel, já teve a possibilidade de estar trazendo mais escritores, e, enfim, uma série de coisas que eram só sonhadas e já estão acontecendo aqui. Agradecer ao Lúcio por ter convidado para bater esse papo com ele. E ontem a gente começou a conversar, só rapidamente apresentar o Lúcio assim, de modo bem formal. Ele vai se apresentar melhor, eu acho. O Lúcio é jornalista, é um acadêmico assim, recém-saído da universidade com os trabalhos, e ele se lança na cena literária cearense assim, de uma vez, com dois trabalhos assim, muito importantes e impactantes, que é o Corpo de Conto, que é uma análise da Tércia Montenegro, que é uma autora viva, o que é interessante. Também está pesquisando um autor vivo e corajoso, né, sua parte. E o romance Salve Rainha, que eu confesso, não li ainda, só ouvi falar bastante do livro, até que eu tínhamos amigos em comuns, ele conhecia todos os meus amigos já. Chegou aqui, a gente ficou conversando. Mas para começar a conversa, eu queria que realmente você se apresentasse. Sei que você tem vínculos com Chernobyl, e se apresentasse mesmo nessa boa noite. Boa noite, gente. Primeiro agradecer a organização do evento, agradecer a organização da casa, toda a produção, Sara. Se a gente vai fazer a programação de amanhã ou de já, né, que já está aqui também. Então, muito obrigado por terem vindo ouvir. Agradecer a você, Bruno, por ter aceitado o convite. É uma alegria estar aqui. Há muito queria vir. Vim a Quixadá em julho para lançar o Corpo de Conto. Nesse meio termo saiu o segundo livro, o romance. Não era algo programado que saíssem os dois juntos, né, nem no mesmo ano. Foi acontecendo dessa maneira, e me alegra muito, porque são pesquisas e ficções muito diferentes, formas de falar, de conversar muito distintas, mas de alguma maneira complementares, assim, que colocam a nossa vivência, o nosso corpo, as questões do contemporâneo muito vivas, assim, e passeam também pelo sertão central, né? Sobretudo o Salve Rainha, e aqui onde eu nasci, sou de Quixeramobim, nascido, então estou muito feliz. Bora lá. Agora tem um espaçozinho aqui, quem quiser colocar a cadeira aqui, quem está lá atrás, para não ficar assim em vácuo e ali ficar escondido, né? Então acho também super legal. Ontem a gente ficou conversando de modo muito informal, mas acaba falando da obra, do trabalho, fazendo aquecimento bom, fazendo análise do trabalho, informal, claro. E algumas palavras assim ressoaram muito ao falar dos dois textos, né? Essa sua análise do trabalho da Tércia e do Salve Rainha. Que aí uma palavra que me chamou muita atenção foi violência, né? A gente acabou falando muito de violência ou violências. Às vezes no nível simbólico, às vezes a pancada real no corpo, que também perpassa os dois, essa coisa da violência no próprio corpo. E eu estava vendo, antes de vir para cá, relendo o livro da Clarice, e me lembrando que numa entrevista, perguntou para ela qual a coisa mais bonita que ela já escreveu. Ela disse que a coisa mais bonita que ela já escreveu foi aquele conto Mineirinho. E ela contextualiza por quê. Porque ela diz que o Mineirinho era um marginal que é morto com 80 tiros. E ela reflete que diz que só bastava um. O resto, tudo é vontade de matar. Né? Só um tiro basta, o resto tudo é vontade de matar. E perpassa esse contexto de violência. E os seus livros, eles vão discutir isso, os dois. Né? O corpo, a gente dizia ontem, e é claro isso, o corpo é o objeto político mais violentado hoje no país.
né? Hoje mesmo a discussão do aborto, a legalização das drogas, tudo isso passa pela nossa relação com o corpo, as discussões de identidade, de gênero. E eu queria que você explanasse como é que você relaciona os seus textos com essa questão da violência que está presente nos dois e começasse por aí. Perfeito. Eu vou também contar um pouquinho da história dos dois, né, para fazer uma introdução importante, né. O Corpo de Conto é uma pesquisa de mestrado, é o meu mestrado, minha dissertação, tornada livro por meio de um edital da Secult, Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. E aí já é emblemático por isso, assim, é um edital de pesquisa e memória, como dentro da literatura. É como você falou, pesquisa e memória de alguém vivo. Então isso é muito bacana. Quando a gente pensa em pesquisa e memória, ou então quer fazer uma referência a alguém, a algum artista, a gente às vezes, inclusive, espera morrer, né? Belchior foi um pouco isso, né? Bel estava lá, alguns, né? Depois da morte acontece, claro que existe todo um segmento que amava, e a galera da música, não falo desse segmento, mas essa eclosão, essa explosão, né? Parece que a morte, por falar em corpo, né? Que é o último capítulo da dissertação e do livro, a morte é esse momento ápice, por falar em Clarice, a hora da estrela, né? A morte como esse acontecimento que amplia definitivamente e que romantiza, né? Ultra romantiza também a nossa vida. E eu acho que nós precisamos, e estar aqui já é um ato disso, precisamos valorizar quem está vivo, quem está produzindo, quem está conversando, né? E não como um empoderamento vazio também, que a gente também vê, né? Temos que bater cabeça a todo mundo que veio antes, né? As nossas referências, mas está conectado à produção contemporânea, né? E o corpo parece ser o último lugar sobrevivente, né? Depois da morte na igreja, né? Agora recentemente da política, né? Foram 4 anos de antipolítica, né? Alguém que se entendia dessa maneira, né? Então morre política, morre família, né? Como a gente conhecia, outras se estabelecem e aí você, com a sua corporeidade, com a sua existência, né, meu corpo me embalagem todo gasto na viagem. Então, é você consigo. Mas 1000 questões a partir daí, sobretudo no corpo feminino, né, que é um dos aspectos mais importantes desse livro. É uma autora, uma mulher, que escreve sobre homens, sobre mulheres, a partir desse nosso lugar de Fortaleza, também um pouco de sertão. E muitas questões vão sendo colocadas até ali, por exemplo, o medo de ser regionalista, né, por falar em sertão. Quando a gente pensa em literatura cearense, a gente, inclusive alguém que é publicado como ela na Companhia das Letras hoje, né, a maior editora do Brasil, então esse medo, né, como se eu falo Fortaleza, eu sou cosmopolita, né, para muitas pessoas não, né, ainda que choram bem, Maria, né? Mas se eu falar São Paulo, o interior de São Paulo talvez pareça, né? Então a gente guarda essas questões, ou seja, de onde está o meu corpo está a minha identidade, o que nem sempre é uma verdade. Eu adoro pensar isso, eu acho que eu escrevi muito sobre por isso. Quando eu vinha aqui cheirando nas minhas viagens, muitas vezes estava na casa da minha avó, aqui no centro 13 de junho, e via os meninos e meninas passarem escutando músicas que nem eu tinha ouvido ainda. Então a internet provoca, esse livro é um pouco o sertão pós-internet, assim, esse estabelecimento da contemporaneidade, assim, né? Então aqui não existe mais assim essas limitações geográficas, né? Uma pergunta interessante que eu acho que tem muito a ver aí com o Salve Rainha, que antigamente se perguntava assim, não, mas já chegou Coca-Cola lá, né? Aí você perguntava assim, mas aqui já tem facção, você até brincando. Não eu perguntei, já tá estabelecido? Agora, por que essa pergunta? E o que é a relação que tem? Isso, esse livro nasce a partir também de 2 questões, né? O meu conhecimento sobre o mundo quadrilheiro, né? Hoje nós temos quadrilhas juninas que assinam a carteira dos seus componentes, né? Que trazem equipagens da Sapucaí para os desfiles. O Cristiano Bia acabou de viver isso, porque eles vieram se apresentar aqui, né, no festival. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo foi o estabelecimento das facções criminosas no Ceará. Durante a pesquisa desse daqui, o mestrado, para quem já viveu, ainda vai viver, prepare-se a essa imersão profunda dentro de si.
E quando eu saí, o mundo estava dividido entre, né, dois grupos que cada vez mais se dividem. Então, nesse momento, na Caucaia, por exemplo, nós são 15... Bahia tá no a Bahia está um caos, Salvador. Mas aqui bem perto, a gente sempre achava, talvez, por isso a pergunta, que era longe, né? Era no Rio, era Cidade de Deus, era no Morro, exatamente. Chegou aqui, né? Então a gente falei isso semana passada, né? E a gente já sabe que chegou, não à toa a série, mas assistiu do momento é Cangaço Novo, que fala exatamente isso. A chegada do crime organizado, dessa releitura do cangaço, mas, sobretudo, a partir da palavra como memória e justiça, né? Acontece, eu morava no Barroso, no Grande Becejana, ao meu lado direito acontece a chacina do Curió, todo mundo deve estar agora com isso bem em mente, porque está acontecendo os julgamentos em sequência. E ao meu lado direito acontece, algum tempo depois, a chacina do Forró do Gado, que era um forró nas Cajazeiras, em que chegaram também matando todo mundo, que hoje é a igreja evangélica. Isso não interessa, né? Porque a igreja, por falar em instituições que morrem, que renascem, que se reformulam, a igreja evangélica é nesse momento uma forma do poder do Estado, né? Uma substituição às vezes do Estado, né? Estamos vivendo, tive citado esses dias uma coisa... Na verdade, não só ela, a própria facção, a própria facção, isso, elas são tentativas de ordem que, desde a República Antiga, não se estabelece. E aí os subalternos, para usar esse termo, de certo modo pejorativo, eles se organizam à sua forma. E aí falar em canudos, canudos, num certo sentido, também. É isso aí. Exatamente. Então isso me tocava. E para finalizar, para arrematar, eu queria, quando eu estava na defesa, eu escrevendo sobre o corpo feminino, a professora na minha banca falou e disse: isso aqui não ficou bom. Cuidado, você não sabe perfeitamente, você não vai saber entender, descrever e falar sobre o corpo feminino. Aí isso me deu um start, assim, não de limitação daquilo que eu poderia falar, mas que eu teria muito a falar no meu lugar de fala. Então, esse livro é uma imersão profunda, eu quis fazer uma apresentação do mundo gay real para as pessoas, assim, porque quando a gente vê histórias gays, a gente ainda espera isso e está acostumado a ver, e há uma motivação política disso, de fazer histórias ou românticas, ou bastante higienizadas, em que as pessoas querem casar, mas o pai não deixa, né, e elas querem muito se encontrar, e um dos dois é cego, coitadinho, e alguma coisa bonitinha assim, né? E, enfim, o mundo gay é bem diferente disso, né? As pessoas transam, depois perguntam o nome. E se perguntar? A possibilidade de um casamento, sobretudo no mundo gay masculino. Eu já estou vendo uns sorrisos, porque quem sabe, né? Que a parada é pesada, né? Mas para quem não muita gente não sabe. E eu acho que está na hora da gente contar as histórias do jeito como elas são. E eu queria muito contar isso, assim. Como é que eu encaixo tanto desejo, potência de desejo, em tanta pulsão de morte? Né? Talvez, eu falei mais ou menos mal, fiz uma crítica, agora vamos falar bem, né? Talvez essa nova forma de se relacionar e viver a sexualidade e o corpo, né? Que é a homossexualidade, as múltiplas sexualidades, queer, trans, apresentam hoje, sejam também uma libertação, sobretudo uma libertação para esse corpo, né? Pensando também no casamento com muitas vezes uma morte, né? Então, libertar o corpo, pensar, e aí para arrematar a ideia de que essas quadrilhas juninas sempre foram e serão feitas, talvez, e hoje são muito, 85% por pessoas gays, por homens gays, né? E que naquele momento da quadrilha performam a heterossexualidade. A quadrilha é a festa, é a dança da festa pós-casamento. Então todo mundo é um par feminino, é um par, um elemento masculino e um feminino que vão dançar. Isso é a quadrilha, ponto. Né? Os jurados, um dos critérios, eles vão ver tudo isso, né? Se há um elemento de sertão, e aí vem a pergunta: o que é sertão e o que aqui não é regional de novo, né? Mas aí, soube dessa informação, né? De que nas viagens das quadrilhas, os meninos, obviamente, por isso eu acabei de falar,
ao invés de, né, dançam com as meninas. E quando acaba, eles vão se pegando, e pega um da quadrilha do outro, e pega o dono da quadrilha, o dono da quadrilha pega... Então começa todos os fluxos de desejo que a gente conhece muito bem. O mundo gay é assim, né? Para o bem ou para o mal, é uma forma de existir. E o Salve Rainha é tudo isso, é um livro erótico, maior de 18, por favor, cuidado, ou não. E aí, enfim, tem várias questões para tratar. Não, eu fiquei também pensando, porque tem uma coisa, essa capa, quando eu vi ela deu assim, depois eu me sujar todo indignante, não é? E ficar todo brilhoso, para vender, daqui a pouco vocês podem passar. Personagem. Eu fiquei olhando pra ela e ela tem assim uma coisa, ela é linda essa capa, até de verdade quem é, porque ela tem todos esses, tem os ex-votos aí, tem o Sagrado Coração de Jesus, tem um cabide que vai sustentando essas peças todas. E no final ela meio quando você olha parece um orixá também. Exatamente. Aí tem todo um sincretismo, eu fiquei pensando, meu Deus, que artista foi esse que fez essa capa? A partir das questões que o livro traz, o livro é isso aqui, né? Então é alguém, a gente tá vivendo um momento tão louco no Brasil, que a imagem de Maria, uma virgem santíssima, virou transgressora. Sim, é uma figura transgressora. Porque, né, e a gente sabe por quê, aí volta pra cá, é o gênero também, né? Maria é uma mulher com poder, né? Ao mesmo tempo, só para complementar a pergunta, porque aí você traz símbolos, você trabalha com muitos símbolos no texto e tem palavras que vão ganhando contextos diferentes a partir do lugar social que ela está. Né? Você vai pegar a quadrilha, por exemplo, ela vai aparecer com dois sentidos aí no texto. A quadrilha junina e a quadrilha criminosa. Eu me lembro de ter outra alegoria nesse sentido também, que a palavra é uma coisa e lá na frente é outra. A própria rainha, né? A rainha, exatamente. A rainha mãe. A rainha mãe, exatamente. A maternidade também. Ela pode ser a rainha da quadrilha, mas ao mesmo tempo é a rainha. E salve a rainha, né? Salve a rainha é a oração. Talvez uma das orações mais fortes ligadas ao culto mariano. E eu queria que você explorasse isso aí. Como é que você trabalha com esse simbólico? Parece que você, eu ia até perguntar, estudou quantas horas de psicanálise? Não, aqui, o primeiro capítulo desse livro é sobre erotismo, né? Então, muito, tudo isso foi muito lido para poder chegar aqui nessa parada. E a capa é, inclusive, do orientador do mestrado, né? O professor Cláudio Célio Rodrigues, doutor da UFC, um artista visual também. E é legal, olha que interessante, né? A editora, uma editora de um cearense que está em São Paulo, lançou um selo erótico. O livro foi selecionado. Quando ele começou a ler, eu soube que o livro tratava de tudo isso que eu acabei de falar. Ele disse, não, então não é erótico. O que as pessoas esperam de um erótico? Né? Que seja putaria do começo ao fim, puramente pornográfico, né? Então se eu começo a contar uma história, se eu tenho questões sociais envolvidas, subjetivas psicológicas, parece que já não é mais, né? E eu acho que isso já é também uma violência ao corpo, né? Então o erotismo, ele guarda tudo isso, né? E os corpos desviantes sabem demais isso. Na hora que eu digo, eu gosto de menino, eu gosto de menina, quando não é o padrão, a sua vida inteira ali começa a se reelaborar. Sua estrutura familiar, o seu trabalho, tudo vai mudando, né? Mas para outros, sobretudo para quem está perto do padrão, isso parece que não é, mas é também. Então a sexualidade é uma maneira de existir por completo, de estar no mundo e sendo revirado, né? Então, e aí o que vai acontecer? Ele pede uma capa que desse essa distinção, né? Porque o título do livro a gente deu dessa oração, uma oração de clamor, né? Valer nesse vale de lágrimas, né? Então é justamente esse movimento o fechamento do texto, né? De pulsão de morte mesmo, né? De um grito máximo, né? Mariano. E a gente fez, aqui no meio tem um falo enorme, né? Tem um exvoto em forma de falo. O que aconteceu quando a gente foi lançar o livro? Ele disse, ele que tinha pedido a capa erótica também começou a ficar com medo. Disse, eu vou apagar um pouquinho, vai deixar um pouco mais sutil esse grande falo que está aqui no meio. Mas se você olhar bem, e parece que tem outros. Então compre o livro para achar todos os falos, todos os pênis que há nessa capa e nessa história, né? Que para mim é muita alegria
vem sensibilizando muito as pessoas, divertindo muito. Olha que loucura a literatura. Queria contar, sobretudo, a história dessa chacina. Um dos personagens é morto na chacina, né? Então a gente vai perceber a luta dessas mães pela palavra, pela história deles, e o que aconteceu naquela noite, né? Então eu pensei, pronto, escrevi uma tragédia. O livro é engraçadíssimo, né? Então isso é muito interessante, né? A escrita e a recepção. Enfim, as pessoas estão gostando muito. E o corpo de conto também, eu acho que é também uma maneira da gente olhar para as nossas pesquisas e porque a gente escreve e elabora dessa maneira entrecruzada, né? Quando a gente faz ficção, a gente muito faz pesquisa. E quando a gente pesquisa literatura, isso eu ouvi de um professor do FRJ, Alberto Pucher. Quem pesquisa literatura faz literatura. Quem dá aula de literatura também, né, faz. Isso é bonito, assim, né? Não, você, pegando esse gancho, né? Você pesquisou a Tessia. Nem falei dela ainda, vou falar mais daqui a pouco. Falar agora, deixar para isso. Você pesquisou muito a Tessia, ela é uma escritora, de fato, com muito destaque no cenário nacional, sobretudo de crítica, né? Eu não sei se ela tem tanta popularidade como ela tem sucesso de crítica. Ela tem muito sucesso, assim, a crítica nacional tem a Tessia em alta conta, até que ela está na companhia das letras, e ela, de fato, tem um texto muito, muito bom, assim, é uma boa escritora do Ceará, como você mesmo lembrou, assim, depois de Raquel, talvez ela tenha sido uma das profissionais, assim, a chegar nesse eixo e tal. Claro, tem outras pessoas que até vivem de literatura, né? Vocês do cordel conseguem viver, coisa que a outra turma às vezes não consegue, né? Assim, e a Tessia, ela está estabelecida, num certo sentido, nesse cenário. Mas ela tem, só para voltar aí à pergunta, ela também tem um texto maravilhoso sobre violência, né? Que é Em Plena Luz. E que ela estava em Paris e presenciou os atentados. E na hora eu vi o gancho também aí dessa coisa da violência, que às vezes a gente fala muito assim, acho pensamento de colonizado também, achar que a Europa tudo está muito bom. Claro, eles vivem num estado de bem-estar social e etc, mas lá tem violência, tem preconceito, tem racismo. E de que aqui para esse interior também não tem, está todo mundo calmo, tranquilo. E que não é verdade, né? Que não é verdade. E aí eu queria que você falasse, e claro, quando você pesquisa muito e meio que bibliografa, né, um trabalho de pesquisa desse também é meio que um trabalho de mapeamento geográfico, de todo sentido, é quase você explora muito. E aí o que é que você projeta da Tessia, do que talvez seja seu no pensamento, na reflexão, e que está também no Salve Rainha, no romance, porque eu de pronto eu peguei essa imagem, assim, o Lúcio pegou o atentado de Paris da Tessia e trouxe para cá, assim. Bacana. Eu até trouxe um conto da Tessia, se a gente conseguir ter tempo, a gente pode ler, se vocês toparem. Eu acho que falar de literatura tem que ter texto, tem que ter palavra no meio, porque senão fica assim, né? Só ideias. A Tessia é uma fotógrafa que é ela, uma performer também, portanto, né? Uma professora do UFC e escritora, são mais de 10 livros, tem literatura infanto-juvenil, mas sobretudo contos, participações e agora os romances. Já são 3 romances, o último também erótico, chama As Delícias. Vocês podem procurar uma pessoa. É ótimo, adorei. Tu já leu? Que maravilha, é um livro delicioso, literalmente, né? Que bom. E aí, foi muito bacana, né? O livro se encerra com uma entrevista nossa. Olha como é bacana estudar o contemporâneo, né? Uma das perguntas que eu faço a ela no final é: você escreveria um livro erótico? Publicaria? Ela, olha, mais do que pensar no título, eu penso no pseudônimo. Eu preciso de algo que me esconda para poder eu escrever. 2 anos depois vem o livro. Então, olha que beleza, né? O humano, né? O contraditório, e as circunstâncias, né? Anos depois vem uma pandemia, então a impulsão de morte completamente. Então, vamos, por meio da literatura, nos salvar, desejar, ousar, libertar o corpo, né? Então, acho que isso é muito bacana. Vocês querem ler? Vocês estão cansados? Vocês querem fazer perguntas? O que vocês acham? O que a gente faz? Tem muitas possibilidades aqui. Fiquem à vontade também, se quiser. Lê pra gente. Então, pronto, eu leio, mas aí vocês vão acompanhando por aí, para vocês treinar, saírem do celular, que o nome disso é nomofobia, que eu estou com meus alunos. Como é o nome? Sabia não? Nomofobia, a dependência virtual, o medo de ficar sem o celular. Se você sai de casa, esquece o celular, fica em pânico, cuidado. Se você usa ele carregando, cuidado. Se você dorme com ele embaixo de você, perto de você. Então, para treinar a nossa não nomofobia, nós vamos para o papel
E a tinta? Ai, que bom. Tudo bem. Esse conto chama Linha Férrea de um livro que também leva esse nome, né? Para lá. Não conseguia mais dormir. Observava o sono do velho, braços e pernas estirados inúteis. Apenas a cabeça permanecia viva para dar ordens em alta voz e lançar olhares cheios de fúria. No começo, quando era um menino, o velho quis educá-lo. Funcionou como uma família inteira, com todos os cuidados. Era rico, sem herdeiros. Foi fácil apegar-se àquela criança magra e suja que se divertia improvisando armadilhas para aves, pelo simples prazer de segurá-las e ir arrancando, uma a uma, as penas de suas asas. Depois do desastre, tudo mudou. Tetraplegia. E agora o menino, já adolescente, via-se obrigado a cuidar daquele homem transformado em estranha carcaça, que bem se poderia jogar num campo esquecido, não fossem os gritos que ecoavam pela casa. É como uma linha férrea desativada. O médico lhe mostrava o raio-x levantando a chapa contra a luz. Lá estava a coluna vertebral na estrada completa, com todos os seus ossinhos aparentemente em perfeito estado. Mas agora não servia para mais nada. Os membros paralisados, a teia dos músculos já frouxa. O velho precisaria de atenção constante para ir ao banheiro, para passear na cadeira de rodas, estofada como um sofá, para mudar os canais de televisão. E os gritos a cada momento. Chamava o rapaz por qualquer motivo, um copo d'água que era preciso levar aos lábios, a mosca que lhe zumbia sobre a testa. Ele quis contratar um enfermeiro, mas não conseguiu convencer o velho. Era seu filhinho, não podia abandoná-lo na mão de qualquer pessoa. A partir daí nasceram os olhares de ódio, única ameaça do pai adotivo, intimidação silenciosa que dizia que a voz não arriscava. Os dias eram todos iguais, e a rotina lhe trazia certa habilidade com as tarefas. Fazia tudo no horário certinho, comida, banho, barba, escovava os dentes do boneco de carne, penteava o cabelo escasso. E os assuntos repetidos que ele respondia com silêncio, mas não podia deixar de escutar, desesperado com as mesmas histórias, as queixas. Porque o velho não fazia como os pássaros, que nem piavam nem nada, com as penas extraídas como dentes e as asas, ao final, completamente peladas, 2 bracinhos tortos e nus pingando de sangue. O velho, porém, falava. Os olhos, se os buscasse, eram sempre iguais, inflamados de raiva, ódio de estarem ali, presos, enquanto o rapaz poderia passeá-los por onde quisesse. Qualquer paisagem, qualquer corpo, era livre, móvel. A cada momento, poderia deixá-lo aproveitar a vida, mas ele não permitiria que aquilo acontecesse. Havia a herança, uma fortuna em dinheiros e terras. Certa vez mesmo disse o valor de seu testamento. Incentivou o filho a falar e foi das poucas vezes em que o rapaz conversou com ele. Os olhos então ficaram alegres. O seu menino fazia planos, ia comprar um carro belíssimo, hein? E uma fazenda que tal? O dinheiro dá e sobra. Fazendona cheia de bichos. E viagens. Poderia viajar para onde quisesse, sair daquele fim de mundo. Verdade que tinha enriquecido ali. As terras eram boas e o povo ingênuo. Mas para os jovens, aquilo devia ser uma cidadezinha de merda, sem diversão nenhuma, hein? Se era. O rapaz chegou a rir, excitado pelos projetos. Dava palmadinhas na coxa do velho, que também se exaltava, esticando o pescoço. Ainda falaram de bebidas e mulheres, parecendo antigos companheiros de bar, até que o homem tossiu uma, 2 vezes e se calou. Depois o olho ficou novamente sério, a voz agravou-se. Mas isso tudo eu lhe digo, só depois da minha morte. Até lá, você fica comigo, é sua obrigação. Sinal de cabeça, afirmativa a contragosto. Como se um forte vento tivesse destruído a armadilha de gravetos e o passarinho emplumado já voasse bem longe. De volta às terras de sempre, tudo no horário certo. Mas ele não conseguia se concentrar mais em nada, nem dormir. Caminhava pela sala silenciosa, dissolvido na penumbra, sem formas. Sala ampla, com a coleção de relógios antigos respirando metalicamente. Tão jovem ele, bonito até. Olhava-se no espelho, às vezes, e gostava do rosto moreno, de feições firmes, tão distante da velhice, daquele cheiro adocicado que o tempo traz. A pele bamba, despregando pouco a pouco da carne e da vida, tudo inútil. Depois, abre a porta da frente, o jardim está quase morto, repleto de folhas secas. Agora observava outra vez a chapa contra a luz. Uma linha férrea, sim,
sem ligações nervosas, sem circuitos, o trenzinho parado não se sabe em que canto do corpo, enferrujando. Naquela cidade, a estação fica distante, os trilhos são longos e cortam as principais ruas e a praça. Lembra-se do primeiro encontro com o velho, ali perto, ao pé da ferrovia. Ele, menino, vendo aquele homem que andava normalmente e tinha descido do trem sem precisar de ajuda, sem imaginar que depois estaria inválido. Um convite para almoçar. Ele, tão magro e sujo, adorou os bife com batatas. Depois, quando o homem o chamou para casa, pensou que ia ser sempre assim, todo dia, filhinho e papai. Entrou no quarto do velho. O sono custoso, sufocado, lábios soltos, preparando ordens. Amordaçá-lo, sim, como a um cão raivoso. Nunca mais ouvi seus gritos chamando, lá da cozinha, do banheiro. O homem se tornou versátil. Ui! Olha o corpo aqui. Obrigado, querido. O corpo se tornou... O homem se tornou essa cabeça frita que não para de ordenar. O resto do corpo é indiferente. Poderia encostar ferro em brasa na pele, tudo morto. Pela noite, o passeio na cadeira sofá. Ele vai empurrando por trás e assim não vê os olhos do velho, de boca amordaçada, braços e pernas acorrentados na própria paralisia. Vamos rever o local do nosso encontro, papai. A voz baixa, só ela no escuro. Amanhã será livre. Dinheiro, terras, viagens. Por que o velho foi falar? Talvez ele nunca tivesse pensado naquilo. O trem das 11 chega logo. Sente o arrepio. A luz do poste iluminou o rosto do homem, o mesmo que descia na estação anos atrás. Não podia imaginar que um dia estaria deitado na linha do trem, com o menininho lhe ajeitando os membros, cuidadoso, como se buscasse o equilíbrio entre as madeiras de uma gaiola. Afasta-se. Pense em voltar rápido para casa. Cadeira de rodas leve, ágil, mas não resiste a um impulso. O de ver os vagões correndo, atravessando a linha férrea e correndo. Vamos discutir um pouquinho, estamos já chegando ao fim. Querem alguém falar alguma coisa? Percepções? Eu fiquei com essa última frase, mas não resiste ao impulso. O Zé Celso é que dizia que odiava o pessoal da esquerda usar a palavra resistência, porque ele dizia que não resistia a nada, todo desejo tinha que... Isso, verdade. Ele dizia assim, não, eu odeio esse negócio de resistência, não, tem que ser resistência. Resistência, eu não tenho resistência a nada, todo desejo eu quero saciar logo ele, viver, experimentar, abusar desse desejo. Me lembrei aqui que do menino não resistia a um impulso, né? E a pulsão de ver, né? A pulsão de olhar, a pulsão de morte, a pulsão de... O corpo está inquieto. A pulsão do Teodoro, né? E a gente está falando dele, né? Então... É porque o corpo é inquieto. Pode colocar aí que depois a gente, daqui a pouco a gente está terminando. Enfim, vamos abrir para perguntas? Vamos abrir para a galera falar? Os comentários e perguntas aí para os... Alguém quer perguntar sobre o livro, o romance? Não, estamos bem. Então, gente, agradecer demais. Eu vou agradecer a você, na toda a organização. A gente vai estar ali vendendo agora os 2 livros. Ambos custam o mesmo valor, R$ 49,90. E aí, essa parte sempre gosto de falar também. A gente, daqui a pouco a gente vai todo mundo merendar, jantar, a gente pode dar R$50 no hambúrguer, daqui a pouquinho, numa mesa de bar. A gente tem muita dificuldade de dar esse valor, às vezes, no livro, né? Então, não é que é caro. A gente não tem o costume de fornecer para a cultura e para a nossa formação também esse investimento, né? E um outro ponto, né? A gente tem que treinar um incentivo direto mais aos artistas, né? Ao invés de sucesso para você, muita luz no seu caminho. O seu trabalho está custando quanto? Vamos lá, isso dá um incentivo. Isso é importante, né? Como é caro um livro, né? Uma projeção dessa. Daqui a pouco tem Rafael, tem Marquinhos, tem a galera aqui toda conversando. Então, isso tudo aqui é verba e pública, né? De hospedagem, de viagem. Então, é preciso que a gente construa esse costume, essa cultura, né? A gente dá tanto para as questões americanizadas, né? Pagam Freemax, pagam 1000 assinaturas de streaming. Então, o incentivo à arte local tem que acontecer também dessa perspectiva direta. Isso é importante. E muito obrigado por terem vindo, viu?
Obrigado, gente. Valeu.